É o tema do nosso estudo de hoje, juntando as peças. Como que nós podemos unir as profecias de Daniel e Apocalipse, né, para podermos chegarmos a ter uma compreensão melhor dos poderes, né, e dos sistemas ali pela qual as profecias revelou com séculos de antecedência, ao santuário celestial, sobre a perseguição do povo de Deus, poderes e impérios mundiais que surgiriam na história. E aí, então, Deus nos revelou isso com séculos de antecedência, para que a gente pudesse compreender e se preparar, né, para os grandes desafios que virão pela frente para o povo de Deus nesses últimos dias. Então, vê se vocês estão conseguindo ver bem aí a tela. Eu vou passar aqui algumas imagens. Se está dando vocês verem aí, enxergar lá, Daniel capítulo 2, estão conseguindo ver? Legal. Então, nós temos aí nessa tela uma sequência das profecias de Daniel, no capítulo 2, né, que nos conduz aí ao ano de 476. E aí o capítulo 3 mostra aí a imagem de ouro que foi construída por Nabucodonosor. No capítulo 7, vai nos conduzir aí a visão dos 4 animais e vai nos conduzir ao ano de 1798. Então, Deus ele vai avançando no tempo e vai repetindo algumas coisas da profecia anterior e acrescentando cada vez mais detalhes, para que a gente possa ir entendendo como a profecia ela se amplia na história. Então, a Igreja Adventista ela entende as profecias como sendo, ou seja, a profecia na visão historicista. E o que é isso? É que a profecia ela se cumpre no decorrer da história. A história ela vai nos ajudando a compreender os acontecimentos que a profecia com antecedência já revelou. Então nós temos linha de interpretação como o preterismo, o historicismo e o futurismo. A Igreja Adventista ela segue o ponto de vista historicista. E isso era o método usado pelos pioneiros e reformadores da Igreja, como Guilherme Miller, Martinho Lutero, John Wesley. Eles seguiam essa linha, né? Sir Isaac Newton, um cientista que escreveu muito sobre as profecias de Daniel, eles compreendiam as profecias acontecendo na história. Mas logo após a Reforma Protestante, né, quando surgiu o movimento contra a Reforma, em 1540, que foi criada a Ordem dos Jesuítas, que é uma instituição, né, católica que se levantou contra a Reforma Protestante, né, que teve o seu ápice aí com Martinho Lutero. E aí então nós vimos que surgiram, ou seja, 2 jesuítas, né, que um jogou as profecias para o passado, que é o entendimento preterista, né? Luís de Alcazar. Um jogou a profecia para o passado, ou seja, as profecias elas se cumpriram num passado, no Império Romano, ali com Nero, o anticristo, né? Representando ali Nero. E o outro, Francisco Riviera, jogou as profecias para o futuro, falando que as profecias elas vão se cumprir num futuro, que o chifre pequeno ele vai ser um líder político, religioso, que vai surgir no futuro, né? Vai ser um homem que vai surgir num futuro, num período a qual a igreja ela vai ter sido arrebatada daqui da terra. Isso já é um entendimento dispensacionalista, né? Das profecias, que crê que a igreja, né? Antes da grande tribulação, ela vai ser arrebatada da terra, não vai passar pela grande tribulação. E aí vai surgir no futuro o anticristo, né, que é um líder político,
Israel vai ter que reconstruir o templo, né, ali em Jerusalém, para que ali Jerusalém, Israel, seja ali, recupere, né, a, a sua autoridade ali, ganhe mais poder assim no âmbito mundial. Por isso que o reconhecimento de Israel como nação, né, pela ONU, teve para os intérpretes dispensacionalistas teve uma importância muito grande, porque eles creem que para que as profecias se cumpram, Israel precisava ser restabelecida, né, a sua autoridade. E aí o templo seja reconstruído, eles voltem os sacrifícios ali no templo, e aí o anticristo vai surgir ali, vai perseguir os judeus, e assim, ou seja, a interpretação futurista. Então isso é importante para a gente entender, porque a história ela vai nos mostrando o cumprimento, né, na história das profecias. Então, nós podemos ver nas profecias de tempo, as profecias apocalípticas, né, que elas são profecias que elas têm um só cumprimento, ela mostra o controle de Deus sobre a história, e elas têm como característica usar o princípio dia a ano, para que elas tenham o seu cumprimento, né, exato na profecia. Porque se formos aplicarmos os tempos proféticos das profecias ali apocalípticas, elas não vão atingir o seu cumprimento, né? Como a profecia das 2.300 tardes e manhãs, as profecias das 70 semanas de Daniel. Então, são profecias de tempo e profecias apocalípticas. É diferente das profecias clássicas. A profecia clássica ela tem uma aplicação mais para o tempo do profeta, onde Deus enviou mensagem de juízo, de advertência. E aí, então, ela serve também como um pano de fundo para poder ilustrar uma realidade futura, né? Uma realidade maior, uma realidade futura. Então, a maioria das profecias que nós vamos estudar hoje, elas são de caráter apocalípticos, né? Profecias apocalípticas. Então, como nós estávamos vendo aqui na tela, nós vimos aí como que a profecia elas vão avançando no tempo, né? Daniel capítulo 7 nos leva até o ano de 1798, Daniel capítulo 8 e 9 nos leva até o ano de 1844, onde nos mostra ali as profecias das 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas, o início do juízo celestial. E Daniel capítulo 12 nos leva ao tempo do fim, o tempo a qual Miguel se levanta no santuário celestial, né? Então vamos ler aqui algumas orientações, né, da serva do Senhor com relação à necessidade do estudo, né, das profecias. A necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história de nossa obra. Se vocês repararem, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, colocaram até lá no grupo do diaconato, né? Eu acho que foi, não sei se foi Isaías, ele colocou que em 30 anos, né, na igreja, ele nunca viu tanto a igreja falar de profecia nas lives, né, nos estudos, como tem falado agora. E se você reparar, isso é verdade, né? Quantas lives tem tido aí na internet dos pastores adventistas, todos eles falando sobre as profecias da chuva serôdia, da sacudidura, né? Falando dessas profecias de Daniel e Apocalipse com uma ênfase muito grande, né? Estudos de 2 horas, 3 horas de lives. Então, Deus tem despertado, né, a igreja para poder se voltar para o estudo de Daniel e de Apocalipse. Nessa mensagem que nós recebemos, de que a igreja, né, vai retornando aos poucos, eu estava lendo, a orientação que temos ali é que
devemos motivar, né, as pessoas a lerem o Grande Conflito, o livro Grande Conflito, e também fazer pequenos grupos, né, de estudo das profecias de Daniel, como nós estamos fazendo, né, e Apocalipse, para poder manter as pessoas, ou seja, sempre focada nesses temas, nesses assuntos que foram dados justamente para o nosso tempo. Olha o que diz o apóstolo Paulo, né? E digo isto, vós, outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então o apóstolo Paulo nos adverte que já é hora de despertarmos do sono, né? Porque nós estamos vendo sinais aí que estão cada vez mais evidentes da proximidade da volta de Jesus. No livro Evangelismo, páginas 194 e 195, ó, Ellen White nos diz o seguinte: muitos há que não compreendem as profecias para os nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta o sonido certo. Então, há muitas pessoas que não conhecem as profecias para os nossos dias. E quem vão ser as pessoas que elas vão procurarem nesses momentos que nós estamos vivendo para poder entender as profecias? É justamente o povo adventista, né, do sétimo dia, a quem foi confiada a mensagem de advertência para o tempo que nós estamos vivendo. Então, por isso que precisamos estar sempre, né, vendo e revendo e estudando as profecias, que Deus vai nos dando cada vez mais compreensão e mais luz com relação à mensagem. Ó. Terão nossos irmãos em mente que estamos vivendo em meio aos perigos dos últimos dias, desde Apocalipse em conexão com Daniel. Ensinai essas coisas. Então, ela nos enfatiza que estamos vivendo justamente em meio aos perigos dos últimos dias. Quando que nós esperaríamos que uma pandemia surgiria de repente, né, abalando praticamente o mundo e tirando todo mundo aí da sua zona de conforto para viver de maneira aí mais restrita, né? Então, gostaria de ler um texto aqui, né, que está em João, no capítulo 14, no verso 29, né? Jesus disse assim, ó, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então, ou seja, Jesus ele já diz que antes que as profecias aconteçam, ele já nos está nos dando um vislumbre, né, dos acontecimentos, para que quando acontecer, ou seja, a gente possa fortalecer a nossa fé com relação ao cumprimento das profecias. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo a tela com vocês irem acompanhando aqui, né? Então, como o Renato estava falando, no capítulo 2 de Daniel, nós temos ali a sucessão dos grandes impérios mundiais, pela qual Deus revelou a Nabucodonosor. Né? No sonho, né, a história nós já conhecemos ali do sonho de Nabucodonosor, ele teve o sonho da estátua, dividida em 4 metais ali, não é isso? A cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. Ali estava nos mostrando justamente o surgimento dos grandes impérios mundiais. Não sei se está dando vocês verem aí, está muito pequeno. Pela qual Deus estava ali mostrando na história os grandes impérios que surgiriam, os grandes reinos, né? A cabeça era de fino ouro, né? Representando ali Babilônia, que reinou de 605 a 539, depois veio os peitos e os braços de prata, representado aí pela Medo-Pérsia, os quadris de bronze, representando a Grécia, e as pernas de ferro, representando aí o Império Romano. E aí nós vimos os pés em parte de ferro e em parte de barro, mostrando a divisão do Império Romano em 476 pelas tribos bárbaras, né? Aqui está a divisão, né, do Império Romano, que Babilônia e Medo-Pérsia eram reinos asiáticos, já a Grécia e Roma eram reinos europeus.
Isso é importante porque quando o chifre pequeno ele surge na Europa. Então, são características que vai nos facilitar identificar, né? Porque nós precisamos, não basta apenas falar, não, o chifre pequeno é tal poder, sem sabermos identificar. De onde que você tirou que o chifre pequeno é justamente isso que nós cremos? Por que ele não é Antíoco IV Epifânio? Se Apocalipse 8 diz que ali que ele surgiu de um dos chifres, como que nós iríamos explicar, né? Precisamos estar ali pautados, né, na Bíblia e na história, né, para que a gente possa identificar justamente. E aí, então, ou seja, ali os pés da estátua dividindo em parte de ferro, em parte de barro. Aqui em Daniel, capítulo 2, no verso 43, não sei se dá para vocês lerem aí, né? Então, Leda, pode ler para a gente? Aí Então, saiu a tela. Deixa eu ver aqui. Daniel. Isso, 2 no verso 43. Peraí. 2,43. Então, Isso. quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2,43. Isso. Então, repare que o ferro das pernas, ele se estende até os pés, onde os pés é em parte de ferro e em parte de barro. E aqui diz que eles misturar-se-ão mediante casamento, mas eles não se ligarão um ao outro, porque o ferro não se mistura com o barro. Então, aqui nos mostra que, durante a história, vários reis tentaram, ou seja, unificar as nações na Europa, como Hitler, Napoleão, né? Tentaram unificar, mas eles não conseguiram porque o ferro não se mistura com o barro. E Deus já tinha previsto isso já com séculos de antecedência, né? Mas aqui nos mostra uma realidade também importante, né, para as profecias. Porque as pernas de ferro que representam Roma, o ferro se estende até os pés. E isso o que quer nos mostrar? Aqui no verso 34 de Daniel, capítulo 2, diz assim, ó, quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então a pedra ela atinge justamente, ou seja, aos pés. E o que isso quer nos dizer? Que os pés da estátua ela tem uma conexão com as pernas da estátua, e tem uma conexão com a pedra. Na conexão com as pernas, mostra a divisão do Império Romano pelas tribos bárbaras do norte, né, que nós vimos ali. Vândalos, Érulos, ostrogodos, burgúndios, suevos, se originaram as modernas nações da Europa de hoje. Mas os pés têm uma conexão com a pedra, porque a pedra ela vai atingir os pés da estátua. Então, isso quer dizer, ó, lá em Daniel capítulo 2, no verso 44, diz assim, ó, mas nos dias destes reis, quais reis? Dos 10 dedos ali dos pés da estátua, né? No dia desses reis, que se originaram as modernas nações da Europa, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino é esse que Daniel está se referindo? Queria esmiuçar todos os outros reinos. É um reino que surgiria. Que reino que é esse aí? Vamos lá ver se você sabe. No dia desse rei... O reino de Cristo, o reino que sugeria que seria a pedra que você está falando? Isso. Então, esse reino que surgiria no período dos pés da estátua é justamente a volta de Jesus que Daniel, ali Deus mostrou para Daniel, referente ali à pedra que atingiria os pés da estátua. Mas Santo Agostinho, que foi um bispo da Igreja Católica, ele interpretou essa pedra
porque os cristãos acreditavam na segunda vinda de Cristo, né? E que Cristo, quando ele veio pela primeira vez, referia-se, Santo Agostinho interpretou como sendo essa pedra que veio para poder estabelecer o reino de Cristo aqui na terra. E não a pedra sendo a sua segunda vinda. Então, os pés da estátua ela tem uma conexão com as pernas e com a pedra, porque o ferro se estendendo até os pés nos mostra que Roma estaria também reinando por ocasião da pedra quando fosse atingida ali os pés da estátua. Aqui, ó, os pés da estátua, em parte de ferro e de barro, nos mostra que Roma também estaria reinando por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas será que esses 10 dedos aparecem lá no livro do Apocalipse, se referindo justamente por ocasião da sua segunda vinda? Sim, lembra que Ellen White falou que nós devemos estudar Apocalipse junto com Daniel? Porque ambos estão falando dos mesmos assuntos. Então, repare, lá em Apocalipse, no capítulo 17, no verso 12 e no verso 13, gostaria de pedir alguém aí para ler para mim? Apocalipse, capítulo 17, verso 12 e verso 13. Quem poderia ler esse texto para mim? Se der para ler na tela, pode ler na tela. Quem se habilita? Posso ler? Posso ler? Então, quem é que... Esses 10 chifres, né? Ou seja, corresponde a 10 reis que ainda não receberam um reino. Então, repare, esses 10 chifres representando as nações que estarão unidas. Alguém com a televisão ligada? Deixa eu desativar aqui o som. Eu desativo aqui, Fabrício. Desativei aqui. Tranquilo. Ah, desativou aí? Então, repare que os 10 dedos da estátua lá, é no momento dos 10 dedos que a pedra atinge os pés da estátua. Mas esses 10 dedos no capítulo 7, que lá eles estão na cabeça ali do quarto animal, que representa Roma, quando o chifre pequeno ele surge, ele destrói 3 desses 10 chifres, reduzindo ele a 7. Mas no Apocalipse, esses 10 chifres ali, eles estão de volta, lá no capítulo 17. Mostrando de que eles aqui estarão unidos e eles têm um só pensamento, né? Falando dessas nações que estarão unidas nos últimos dias. Eles têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, eles estarão unidos para oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, aqui está nos mostrando uma unificação, ou seja, das nações, né? Ou seja, mundiais, que vão oferecer à besta, que é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno lá de Daniel. Ambos estão falando do mesmo poder. Roma estaria reinando nos últimos dias, quando a pedra atingisse os pés da estátua, e todos esses reinos estariam dando o apoio, o poder e a autoridade à besta. Eles tinham um só pensamento, que é o quê? Oferecer justamente a autoridade à besta. Então, Apocalipse 16, no verso 13 e 14, acompanha aí a leitura, ele diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, repare que esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, eles estão unidos e eles vão ao encontro dos reis, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, qual é o grande dia do Deus Todo-Poderoso? É a volta de Jesus. Então, esses 3 poderes irão unificar praticamente o mundo inteiro com um só intento, ou uma só intenção,
oferecer o poder e a autoridade à besta. Será que isso está acontecendo praticamente nos nossos dias? Está o mundo trabalhando para uma unificação? Está o poder representado pelo chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13 trabalhando para a unificação e para um estabelecimento de que é chamado de uma nova ordem mundial? Repare nessa imagem aí, né? Onde nós vemos o Papa Francisco reunido com líderes de diversas religiões, né? Budismo, islamismo. Nessa outra aqui, né? A Igreja Ortodoxa, que se separou da Igreja Católica há muito tempo, há praticamente uns 1000 anos atrás, Papa Francisco e patriarca da Igreja Ortodoxa declaram um projeto de reunificação. Nessa outra imagem aqui, nós também podemos ver o trabalho como, ou seja, está sendo feito, né, já bem acelerado. Isso aqui já tem um tempo, essas imagens, né? Aqui lá no Vaticano, os líderes, né, das igrejas protestantes, né, mundiais unidos no Vaticano, orando pelo Papa Francisco. A ONU insiste para que haja união de todas as religiões. Nessa imagem aqui nós vemos ali os dois poderes representados pela besta de Apocalipse 13. Uma que sobe da terra e a outra que sobe do mar. A profecia ali nos mostra que em breve esses dois poderes iriam dar as mãos para formar aí, ou seja, a última contrafação aí da Trindade, né? Da Trindade divina. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, temos ali representado pela besta que sobe do mar, da terra e o dragão. Então, ou seja, no futuro próximo, esses dois poderes, né, irão se unir com o objetivo de estabelecer uma nova ordem mundial e dominar o mundo no tempo que nós estamos vivendo. Aqui nessa encíclica, né, da Igreja Católica, Laudato Si, que quer dizer louvado seja, né, no capítulo 6, fala algo relacionado à Eucaristia. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é a missa, né, o partir do pão, o beber do vinho, né? E aqui no parágrafo, no tópico 237, né, dessa encíclica, deixa eu ler aqui para vocês. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, repare que o paralelo que o Papa Francisco está fazendo aqui, né, comparando o domingo à semelhança do sábado judaico, né? Então repare que ele vai falar do domingo como se estivesse falando do sábado. É nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, né? O primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. Garantia de transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Então parece que ele está falando do sábado, mas ele não está falando do sábado. Ele está fazendo uma semelhança, atribuindo isso justamente ao primeiro dia da semana, que é o domingo. E aí então ele continua. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho do sétimo dia, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. E no finalzinho aqui diz assim: assim o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Repara que ele diz aqui que o descanso, cujo centro é a Eucaristia. Mas quando nós nos voltamos para a Bíblia, né,
nós vemos que o descanso que Deus deixou é justamente o que foi estabelecido em qual dia? No 7º dia, não é isso? No final do relato da criação lá de Gênesis, Deus estabeleceu o sábado como o 7º dia, como o memorial da criação, aonde nós estaríamos com a nossa família, né, reunidos, nos abstendo aí dos trabalhos rotineiros da semana e teríamos 24 horas aí voltadas para nosso compromisso e a nossa adoração a Deus. Amém. Então, essa semana, né, eu vi no site do Vaticano, né, uma nota muito importante de um projeto, né, da Igreja Católica chamado O Domingo do Clima. Vocês chegaram a ver, não? Não. Não vi, não. Eu acho que ela foi Fabrício? publicada no dia 8/6, se eu não me engano. Foi há pouco tempo, foi esse mês, dia 8/6. Um projeto da igreja, né? Eu vou ler aqui para vocês. O nome é O Domingo do Clima, para uma igreja sempre mais ativa. Então, ou seja, sempre é usado como base o que muitas das vezes o Papa usa a encíclica Laudato Si, né, que fala das condições climáticas para a solução aí, né, do aquecimento global, a condição do mundo, um tempo para a família. Então, repare que, de uma maneira sutilmente, né, o domingo está entrando em cena como se fosse um sábado judaico que ele citou lá na encíclica Laudato Si. Então, eu vou ler aqui para vocês. Não sei se daí vocês conseguem ler do que está na tela, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó. A igreja, né, da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar da iniciativa O Domingo do Clima, organizada pelo Environmental Issues Network, que é um projeto aí para o aquecimento, né, global, o meio ambiente. O objetivo é sensibilizar cada vez mais sobre a questão da mudança climática. Aí, na página seguinte, diz assim, né? Sunday Climate, né? O domingo, né, do clima. É o nome da iniciativa que as igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar por um ano, dando origem ao Domingo do Clima. O início está previsto para 6 de setembro de 2020, o primeiro domingo do período litúrgico, conhecido como Tempo da Criação. Então, repare como está sempre enfatizando, né, a questão do domingo, paralelamente àquilo que Deus instituiu para o sábado, como sendo um dia de descanso e um memorial da criação. E como parte da iniciativa de cada igreja, terá cuidado, ou seja, 3 aspectos. Eu vou avançar aqui, para poder ler aqui mais para o final, ó, que ele fala de um mundo agora após a pandemia, né? Então ele diz assim, ó, temos que reconhecer os danos que estamos fazendo ao meio ambiente e a nossa incapacidade de cuidar dos nossos irmãos e irmãs na nossa casa comum. Assim explicou o Dom John Arnold, né, bispo de Salford e responsável pelo setor de meio ambiente da Conferência Episcopal da Inglaterra e do país de Gales. Em um mundo pós-pandemia, o projeto Domingo do Clima é uma excelente oportunidade para as paróquias católicas na Inglaterra e em Gales. Destacou assim como para nossos irmãos e irmãs de outras igrejas. Então, repare, né, que isso é um projeto para as igrejas lá na Grã-Bretanha, em Gales, mas que também é uma boa ideia para os irmãos das outras igrejas, né? Ou seja, seguirem o mesmo exemplo. Olha o que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, página 605. Mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada,
vê-se aproximar-se o fato há tanto tempo duvidado e descrito. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Então, repare que hoje nós estamos vivendo justamente nesse período de uma agitação, né, para o decreto dominical. Então, isso são projetos que estão, ou seja, aos poucos, né, tomando lugar aí para poder que a humanidade já ir se acostumando, né, para que depois, no futuro próximo, de uma maneira sutil, as pessoas possam aceitar como um dia que vai ser bom para a família, para o meio ambiente, um dia para o descanso da terra. Então, nós estamos vivendo num período ao qual Ellen White chamou de, quando nós vemos essa agitação, né, as três mensagens angélicas, ou seja, a terceira mensagem vai ganhar um poder como há muito tempo não tem visto. É. Então, nós temos visto, ou seja, como a igreja, nesse período de pandemia, tem enfatizado muito as profecias de Daniel e Apocalipse, né, o estudo das profecias, para que a gente possa estar sempre mantendo esses assuntos, né, diante das pessoas, da igreja, para que as pessoas estejam familiarizadas. Então, repare como Daniel capítulo 2 e Apocalipse capítulo 17 ali, né, nós podemos fazer um paralelo de como se encontrará o mundo antes da volta de Jesus. Quando nós vamos para o capítulo 7 de Daniel, ele vai ampliar a visão do capítulo 2 e vai acrescentar mais detalhes, né, na profecia. Então, aqueles grandes impérios que apareceram lá na estátua, eles vão aparecer em Daniel capítulo 7 como sendo 4 animais ali. Vamos ver se vocês lembram aí, né? Primeiro, ali, Daniel, no seu sonho, né, ele vê que 4 animais surgiam ali do mar e agitavam ali o mar grande, né? Os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. E ele vê 4 animais surgindo ali do mar. E o primeiro animal, ele era como um leão. E tinha asas aí de águia, né? E foram ali arrancadas as suas asas. E ele vai fazendo esse paralelo com o capítulo 2. A profecia, ela vai fazendo esse paralelo, né? Agora vem um urso, que representa a Medopérsia, um leopardo, que representa a Grécia, e nós vemos aí também o surgimento aí de um 4º animal, que Daniel chama ele de terrível e espantoso. Esse animal está em paralelo com as pernas de ferro do capítulo 2. E diz que esse animal ele tem aí 10 chifres na sua cabeça. Não é isso? Esse animal tem 10 chifres na sua cabeça, a qual lá no capítulo 2, que representava os dedos da estátua, as tribos bárbaras, lá ela aparece na cabeça desse 4º animal que representa Roma. E aí então nós vemos que no meio desses 10 chifres vai surgir um chifre pequeno. E aí o foco de Daniel ele é voltado para o 4º animal e para o chifre pequeno. Que agora ele tem grande desejo de poder saber quem é, ou seja, esse 4º animal que devorava e fazia em pedaços ali e pisava os pés, né? O que sobrava. Vamos ler aqui Daniel capítulo 7, no verso 7. Gostaria que uma outra pessoa lesse aí para mim sem ser a Leda, que a Leda tá lendo todas. Nem tanto, nem tanto. Pessoal tá tímido aí hoje. Terrível e espantoso, pela qual tinha 10 chifres aí. E esses 10 chifres surgem na cabeça do 4º animal. Ô, Fabrício, vocês escutaram? Ali ele surge do Império Romano.
que lá no capítulo 2, representado pelos dedos que dividiu o Império Romano. Então, aqui, esses 10 chifres, eles surgem ali na cabeça do quarto animal, representando a divisão do Império Romano. Agora, no verso 8, Daniel ele vai ver que no meio desses 10 surge um outro chifre pequeno. Então, qual é a sequência que nós seguimos? Vamos lá. Babilônia foi o primeiro. Reinou de 538 a 300, de 605, a 538, reinou Babilônia. Depois veio a Medo-Pérsia, reinou de 538 a 331. E depois veio a Grécia, reinou de 331 a 168. E aí vem agora o Império Romano, né? Representado lá a estátua pelas pernas de ferro e agora por esse animal que Daniel viu. Um animal terrível e espantoso que tinha dentes de ferro. É um paralelo com as pernas de ferro, para que a gente esteja sempre ligando uma coisa à outra. E agora, ou seja, ele vê o Império Romano reinou de 168 a 476 da nossa era, quando ele caiu pelas tribos bárbaras do norte, que invadiram o Império e minaram ele nas suas bases. E agora ele vai ver que no meio desses 10 chifres vai surgir um chifre pequeno, que quando ele surgir, ele vai derrubar 3 daqueles 10 chifres, né? Quem poderia ler para mim agora o verso 8 de Daniel, capítulo 7? Daniel 7, leio, Fabrício. Sobe, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. Então, quando ele surge, ele arranca 3 dos 10 chifres. E nesse chifre havia olhos como os de homem, representa aí a sabedoria desse poder, né? E a inteligência, representando pelo poder humano. E quando ele surge, né, ele tem uma boca que fala insolência. Nós temos aqui 3 características, né? É um poder humano, né, um poder sábio, que tem uma boca que fala insolência ou blasfêmia, e quando ele sobe, ele arranca 3 daqueles 10. Então, como nós sabemos que a Bíblia, ela interpreta-se por si mesma, a Bíblia interpreta a Bíblia, Daniel ele teve aqui a visão, né, desses animais, mas agora ele vai ter, o anjo vai dar a ele a interpretação do sonho. Então vamos deixar que a própria Bíblia interprete, né, quem são esses 4 animais. Daniel capítulo 7, no verso 17, vai dar a explicação a Daniel de quem são esses 4 animais. Vamos lá, outra pessoa aí para ajudar aí na leitura. Daniel capítulo 7, no verso 17. 4 animais, ele diz, são 4 reinos que se levantaram da terra. Nós vimos que esses 4 reinos que se levantaram foram Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E agora ele vai dar a interpretação, né? Ele vai continuar dando a interpretação no verso 19 e depois o verso 23. Vamos lá, outra pessoa aí para poder ler a interpretação que está sendo... E eis que este chifre fazia guerra com... É o verso 23, né? Uhum. Então, repare, quantos detalhes foram nos dados agora da profecia. O 4º animal vai ser um 4º reino na Terra, ou seja, apareceram aqueles 3, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, e o 4º que surgiu seria um 4º reino na Terra. Então, na história, o único reino que surgiu após a Grécia foi o Império Romano, que reinou de 168 a 476. E Daniel teve, né, a curiosidade de saber a respeito daquele chifre que tinha subido, a qual ele tinha olhos como de homem, uma boca que falava com insolência, ele perseguia os santos e vencia. Então, temos várias características para identificar na história quem é esse poder representado pelo chifre pequeno. Agora eu preciso que uma pessoa, né, mais uma pessoa possa ler aí para mim o verso 20 e o 21. O verso 24 e 25. Tá. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, entre parênteses, chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis.
Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só quantos Acabou? detalhes agora nós já temos para poder identificar claramente. Então, aqui está sendo dada a Daniel a interpretação dizendo que esses 10 chifres representam 10 reinos que se levantariam daquele mesmo reino. Né? E depois dele se levantaria um outro, um chifre pequeno, a qual seria diferente dos outros. Então, esse chifre pequeno que surgiu, ele tinha algo que era diferente, né? Nós vamos ver. Ele abateria 3 daqueles 10. E no verso 25 diz que ele profere palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele profere blasfêmias contra Deus. Ele magoa ou persegue os santos do Altíssimo e ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, lembra que em profecia apocalípticas, o tempo tem que ser tempo profético, né? Usado o princípio dia-ano. Então, esse um tempo representa um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de um ano, 6 meses. São 3 anos e meio, que corresponde a 1.260 dias, que em profecia 1.260 anos. Então, repare, os 10 chifres são 10 reinos que surgiriam daquele mesmo reino, ou seja, surgiriam do Império Romano. Nós vimos que representa as tribos bárbaras. Quando esse chifre pequeno ele sobe, ele derruba 3 desses 10. E aí, na história, nós identificamos como sendo os vândalos. Os érulos foram extintos, né, pelo chifre pequeno em 493, os vândalos em 534 e os ostrogodos em 538. Então, quando o chifre pequeno ele surgiu no meio dos 10, e ali surgiu do 4º animal, ele abateu 3 dessas tribos bárbaras. Agora, por que ele abateu 3 dessas tribos bárbaras? É porque essas tribos, elas eram tribos arianas. E o arianismo não crê na divindade de Cristo. Era contrário à teologia do chifre pequeno. Então, para que o chifre pequeno pudesse ter proeminência e reinar livremente, ele teria que abater essas 3 tribos arianas. E uma religião que nos nossos dias herdou do arianismo a questão de que Jesus Cristo é um ser criado, foram as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas creem que Jesus é um ser criado. Isso quem cria era o quê? Era o arianismo. Então, quando o chifre pequeno ele surgiu, ele destruiu 3 desses 10, e aí então agora as outras 7 foram conquistadas pelo chifre pequeno, se tornaram reinos aí cristãos. E essas 3 elas foram derrotadas. Então aqui, vamos ver 10 características que vai nos ajudar a identificar quem é o chifre pequeno, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí na tela. Então a primeira, ele surgiu do 4º animal. Ou seja, o 4º animal representa quem? Vamos lá. Representa o 4º animal terrível e espantoso, porque o chifre pequeno surgiu dele, do 4º animal. Roma. Representa Roma, isso aí. Então, o chifre pequeno surgiu do 4º animal. Então, ele surgiu de Roma. Ele surgiu no... É Roma papal, é essa? É Roma papal? O animal terrível e espantoso representa Roma imperial, né? Roma pagã. Esse chifre pequeno, ele surge de Roma imperial, né? De Roma pagã. E ele surge no meio dos 10 chifres. O que representam os 10 chifres? Vamos lá, quero ver se vocês estão entendendo, né? Vocês estão acompanhando. Os 10 chifres representam quem? As 10 tribos? Isso, as 10 tribos bárbaras, que depois se originaram as modernas nações da Europa. Muito bem, Lino.
Ele surgiu depois dos 10 chifres. Por quê? Porque ele surgiu depois de 476, quando o Império Romano caiu pelas tribos bárbaras. E no meio desses 10, ele era diferente, ou seja, desses outros chifres. Por quê? Os outros chifres só eram poderes políticos. E esse poder que surgiu, o chifre pequeno, ele seria tanto um poder político quanto um poder religioso. Por isso que a profecia diz que ele vai ser diferente dos outros. Ele era mais robusto do que os outros, no verso 20 nos diz. O que quer dizer isso, mais robusto? Ele se tornou um reino mais poderoso. Ele cresceu, ele surgiu como chifre pequeno, mas ele ganharia aí grande poder na história, né? Ele abateu a 3 reinos quando ele surgiu, que foram quais? Os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Isso. Uma outra característica, ele iria mudar os tempos e a lei. Nós vamos ver o que isso significa, mudar os tempos e a lei. Ele proferiria blasfêmias contra Deus, quando ele surgisse. E ele perseguiria os santos do Altíssimo. E, por último, ele reinou por 3 tempos e meio, durante um período de 1260 anos. Então, vamos lá, voltar aqui para a gente acompanhar. Primeira característica, surgiu do quarto animal, ou seja, ele é uma continuação do Império Romano, o chifre pequeno. Ele surgiu no meio dos 10 chifres, ou seja, surgiu entre as nações da Europa. Depois dos 10 chifres, ou seja, depois de 476. Ele era diferente dos outros, ou seja, era um poder político e religioso. Era mais robusto do que os outros, ou seja, se tornou um reino poderoso. Ele abateu a 3 reinos, os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Mudou os tempos e a lei, ou seja, mudaria o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado. Profere blasfêmias contra Deus, ou seja, ele perdoaria pecados, aceitaria a adoração e se proclamaria Deus na terra. Então, ou seja, blasfêmia na Bíblia é assumir para si as prerrogativas de Deus. Lembra quando Jesus se colocou a perdoar pecados daquele paralítico? Que levaram para ele, desceram ele pelo telhado, para que Jesus pudesse curá-lo. E aí Jesus disse para ele assim: filho, seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus se voltaram para ele e falaram assim: isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Mas Jesus, ele poderia perdoar pecados porque ele é Deus. Então ele não estava blasfemando, por isso que ele se colocou a perdoar pecados. Então na Bíblia, a blasfêmia é um ser humano arrogar para si as prerrogativas divinas, ou seja, aceitar adoração, perdoar pecados. Entendeu? Vai lá para Apocalipse capítulo 19, abre aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, para a gente ler um texto. Precisaria agora de mais uma outra pessoa para poder ajudar aí na leitura. Vou ler. Beth? Posso ler? Pode ler, Beth. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Então, repare que João se colocou aqui a adorar o anjo que estava dando a ele as revelações do Apocalipse. E o anjo disse para ele: João, não faças isso. Eu sou conservo seu e dos seus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora unicamente a Deus. Agora, repare o que Pedro falou para Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 10. No verso 25 e 26. Quem pode ler agora esse texto aí para mim? Atos capítulo 10, verso 25 e 26.
No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio. Estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. É até o 25? Isso. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Isso. Repare que Pedro aqui não aceitou a adoração de Cornélio, que estava ali se prostrando para poder adorá-lo. Então, esse poder representado pelo chifre pequeno, ele deveria assumir para si a questão de receber adoração e perdoar pecados. Vamos aqui para uma próxima característica. Ó. Ele perseguiria os santos do Altíssimo quando ele surgisse. E ele reinou por 3 tempos e meio. Ou seja, ele teria uma supremacia de 1260 anos. Então, agora vamos para a história, né? Para que a gente veja quem a história identifica, né? Como sendo o chifre pequeno. Então, vamos ver nesse livro aqui, ó, de história secular, né? História Universal, de H.G. Wells. O que está escrito aqui? Ó? Repare só, ele vai falar do que nós estávamos falando. Ó. À medida que as raças bárbaras se estabeleciam e se fixavam e se tornavam cristãs, o Papa começou a pleitear certa espécie de domínio sobre os seus reis. Dentro de alguns séculos, o Papa se havia constituído sumo sacerdote, o censo, o juiz e o monarca divino da cristandade. Por mais de 1000 anos, dominou a Europa. Repare que esse é um livro comum de história, né? A qual falou daquilo que nós estamos falando aqui, né? Da proeminência aí que o poder papal tomou na história, né? Após a queda do Império Romano. Repare nesse outro texto aqui de um historiador católico chamado Adolf Harnack, né? O que ele escreveu? Ele escreveu assim, ó: portanto, foi assim que a Igreja Romana se impôs imperceptivelmente, tomando o lugar do Império Mundial Romano, do qual é em efeito a sua continuação. O Império não pereceu, mas passou por uma transformação. O papado é uma criação política tão imponente como um Império Mundial, pois é a continuação do Império Romano. O Papa que se autodenomina Rei e Pontífice Máximos é o sucessor de César. Repare no que Adolf Harnack, né, que é um historiador católico, ele escreveu que o Império Romano pagão ele não pereceu quando ele caiu, mas ele passou por uma transformação e que o poder do chifre pequeno que surgiu, ele se tornou o quê? Ele é a continuação do Império Romano. E que o Papa, que é o Pontífice Máximos, ele é o sucessor de César. Então, Pontífice Máximos era um título dado aos imperadores romanos, que quer dizer construtor de pontes, né, entre os deuses pagãos e os homens. O bispo de Roma, ele assumiu o título de Pontífice Máximos, que quer dizer, ou seja, o construtor ou a ligação entre Deus e o ser humano. Então, de acordo com a Bíblia, assumir essa mediação entre Deus e os homens, de acordo lá com Timóteo, né? O apóstolo Paulo diz a Timóteo que há um só mediador. Se eu não me engano, é 1 Timóteo 2,15, né? Que diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esses textos tudo nos mostram que a história ela identifica o poder que surgiu ali do chifre pequeno, é justamente o poder representado pela a Igreja Romana, né? Que surgiu do Império Romano. Então, se você vai lá no Vaticano, qual é a arquitetura que tem lá? A arquitetura é a arquitetura romana. Qual é o idioma que é falado lá? É o latim. E qual é
os números ou algarismos que são usados lá, algarismos romanos. Então, ou seja, ele é praticamente uma continuação do Império Romano, né? Então, nós temos lá bispos, arcebispos, que no passado, no Império Romano, eram cônsules, procônsules, e hoje você tem lá, o que substituiu foram os bispos, os arcebispos, né? Que tomaram, ou seja, o lugar desses títulos que tinham no Império Romano. Então, vamos prosseguir. Ó. Repare nessa matéria de capa da revista Times, né? Que diz assim, ó, o novo imperador romano, o alcance global do Papa Francisco. E aqui no verso 25 que nós lemos, lembra? Diz que o poder representado pelo chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. O que representa os tempos e a lei? Vamos ler Daniel, capítulo 2, no verso 20 e 21. A Deus, né, com relação ao sonho de Nabucodonosor, e ele estava exaltando o nome de Deus. Mas Daniel falou algo importante aqui para nossa compreensão. Quem poderia ler aí para mim? Esse que Daniel disse aqui, que Deus é quem muda os tempos e as leis. É Ele quem estabelece reis e remove reis. Então, repare que o chifre pequeno, lá no verso 25 que nós lemos, né? Deixa eu voltar aqui, diz que ele cuidaria em mudar os tempos e as leis. Se é Deus quem faz isso, ele está se colocando aqui no lugar de Deus. Então, repare, quem é que na Idade Média coroava reis e depunha reis? Era a Igreja Romana, não era isso? Mas aqui diz que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. O que isso quer dizer? Presta atenção aqui, ó. Aí tem na tela os 10 mandamentos, né? Da lei de Deus. Então, no nosso lado aqui, deixa eu ver, do meu lado esquerdo, tem os 10 mandamentos, como está no livro de Êxodo, capítulo 20. Lá você tem os 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado. Esses são os 4 primeiros mandamentos. E aqui do nosso lado direito está os 10 mandamentos, segundo a Igreja, né, de Roma, a Igreja Católica. Então é importante nós entendermos isso, porque aqui nós não estamos falando, ou seja, de pessoas, né, que amam verdadeiramente a Jesus e que se encontram espalhadas pelas diversas religiões e igrejas, né, ao redor do mundo. Mas o que a profecia está nos dizendo, né, é que essas verdades bíblicas importantes, né, para a salvação das pessoas, elas seriam reveladas pouco antes da volta de Jesus, para que as pessoas pudessem se preparar para a volta de Jesus. E nós estamos vivendo nesse tempo, justamente onde essas verdades estão sendo esclarecidas para que cada um possa tomar a sua decisão e fazer a sua escolha ao lado da palavra de Deus, né? Para que quando Jesus voltar, em Apocalipse capítulo 14, no verso 12, diz que aqueles que vão estar preparados são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, quando nós comparamos aqui, ó, os mandamentos que está em Êxodo, na Bíblia, com o que está no Catecismo Romano, nós vemos algumas diferenças aqui. Por exemplo, o segundo mandamento não existe no Catecismo Romano, que diz, não farás para ti imagem de escultura. Ele foi tirado. O quarto mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado, que está na Bíblia, é o quarto mandamento, ele não se encontra no Catecismo Romano. Ele foi tirado e colocado, guardar domingos e festas. E para suprir esses 2 que foram tirados, o 10º mandamento foi dividido em 2. Então, isso nos mostra que Deus, 600 anos antes de Cristo, nos tempos de Daniel, ele revelou o que aconteceria no período da história, nos nossos dias,
que o chifre pequeno, quando ele surgisse, ele iria procurar mudar a lei de Deus, tirar o segundo mandamento e o quarto mandamento, que é o mandamento no tempo. Ou seja, são 24 horas que Deus estabeleceu para a nossa adoração a Ele como Criador dos céus e da terra. Esse dia ele seria tirado e seria colocado um outro dia no lugar do sábado para poder esse poder representado pelo chifre pequeno ser adorado no lugar de Deus. Então repare que o grande conflito está girando em torno do quê? Da adoração a Deus. Satanás ele foi expulso do céu porque ele se rebelou contra a lei e o governo de Deus. E aí então, ou seja, nos últimos dias, ele procuraria atuar por meio dos poderes da terra para mudar os mandamentos de Deus. E como foi feita essa mudança, né, do sábado para o domingo? Ela aconteceu de uma maneira gradual. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os apóstolos ali, após a morte de Jesus, eles continuaram a guardar o sábado. Maria, ali em Lucas capítulo 23, no verso 53, Maria e as mulheres, né, que vieram da Galileia, elas prepararam ali, ou seja, a sepultura ali de Jesus, e depois diz ali que elas descansaram conforme o mandamento. E aí então, ou seja, o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele guardou o sábado, os discípulos continuaram guardando o sábado. Então, como isso aconteceu? Isso aconteceu de uma maneira gradativa, né? Desde o primeiro século ali, já aparece, né? Quando houve a revolta dos judeus, né? Em 132 e 135 da nossa era, contra o Império Romano, o Império Romano ele tinha o judaísmo como sendo a religião oficial e o cristianismo como sendo uma seita. Lembra que o apóstolo Paulo ele perseguiu os cristãos? Ele chamava os cristãos de o caminho, né? A seita do caminho. Quando ele se converteu, que passaram a perseguir ele e falaram que ele estava seguindo uma seita, lembra do que ele disse? Ele falou assim, ó, se eu sigo o caminho ao qual chamam seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais e dos profetas. E aí, então, ou seja, o Império Romano tinha o judaísmo como a religião oficial e o cristianismo como sendo uma seita. Quando os judeus se rebelaram contra o Império Romano no primeiro século, o Império Romano passou a perseguir os judeus. E muitos cristãos, para não ser identificados como judeus e não ser perseguidos, porque eles também guardavam o sábado, eles passaram o quê? A aceitar costumes pagãos que começaram a ser introduzidos sutilmente dentro da igreja. Ô, Fabrício, Oi? esse capítulo que fala da seita está em Atos 24:14, né? Isso. Tá. Atos 24:14. Repare aqui nesse documento de Constantino, ó. A mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal é o Edito de Constantino, em 321, que decreta que as cortes de justiça, os habitantes das cidades e comércio em geral devem repousar no domingo, venerabile dias solis, né? Ou seja, quer dizer, o venerável dia do sol, executando-se apenas os que se empenham em trabalho agrícola. Então, repare nesse documento aqui de Constantino, de 321. Ele emitiu um decreto para que todos descansassem no venerável dia do sol, que nos nossos dias é chamado de domingo, e que nos Estados Unidos é chamado de Sunday, quer dizer dia do sol. Olha esse outro, o que diz o bispo Eusébio, né, com relação ao que nós estamos falando. Ó. Todas as coisas, sejam quais forem, que era dever fazer no sábado, nós a transferimos para o dia do Senhor, o domingo. Então, repare que a própria igreja ela alega ter transferido o que era feito no sábado para o domingo. O que nós lemos lá em Daniel, capítulo 7, no verso 25? Que o poder, representado pelo chifre pequeno, iria mudar os tempos e a lei. Ou seja, iria mudar
o sábado do quarto mandamento, que é o mandamento no tempo. Ia mudar justamente para o domingo. Então, isso que nós estamos vendo aqui é história. A história e os documentos oficiais da igreja, elas nos revelam isso, entendeu? Repare nesse outro aqui. O sétimo dia, o sábado, foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos, até que o concílio de Laodiceia, de certa maneira, lhe aboliu inteiramente a observância. O concílio de Laodiceia, em 364 depois de Cristo, estabeleceu pela primeira vez a observância do dia do Senhor. Ué, mas qual é o dia do Senhor de acordo com a Bíblia? Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos ler aqui 2 textos. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Deixa eu escolher aqui uma pessoa para ler. Antônia está aí ainda, Antônia? Por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, Jesus aqui está falando que o sábado ele foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele está dizendo que ele, Jesus, que foi ele quem criou o sábado lá no Éden, ele está dizendo assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Agora vamos lá para Isaías capítulo 58. Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, no verso 12 e o verso 13. Então vamos lá. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Amém. Então, repare, nesses 2 textos que nós lemos, nós vemos que o sábado é chamado de o santo dia do Senhor, o meu santo dia. E nós vimos agora nesses textos aqui que a profecia ela se cumpriu com sua exatidão. Né? Na história, o único poder que se encaixa na característica do chifre pequeno é unicamente a Igreja Romana, né? Que mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. E que isso, ou seja, seria restaurado nos últimos dias. Repare que o verso 12 que o Tim leu diz que os teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, repare que nos últimos dias, o profeta aqui está dizendo que os filhos de Deus iriam restaurar a brecha que havia sido feita na lei de Deus. E é justamente o papel que a Igreja Adventista, nos últimos dias, tem feito, restaurado a verdade relacionada ao sábado do quarto mandamento, que no livro do Apocalipse lá é chamado de o selo de Deus. Então, em 380, o imperador romano, né, Teodósio, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Agora, repare nesse paralelo aqui, entre Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. Daniel 7 está falando do chifre pequeno,
E Apocalipse 13 está falando da besta que sobe do mar, né? Então, aí, na primeira linha, ó, olha a ação do chifre pequeno e a ação da besta. Nós vamos fazer essa comparação para ver que ambos estão falando do mesmo poder. Ó, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, né? Tem uma boca que fala com insolência ou blasfêmia, e ele era diferente dos outros. Olha a besta de Apocalipse 13. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. A próxima linha de Daniel 7. Ó, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. A besta de Apocalipse 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Agiria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O chifre pequeno de Daniel 7. E a besta de Apocalipse 13 agiria por 42 meses. Ou seja, é o mesmo período. 42 meses e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é o mesmo período. Então, esse período se cumpriu, ó, na Idade Média. Em 538, quando Justiniano, imperador romano, ele decretou o bispo de Roma como cabeça da igreja. Então, em 538, os ostrogodos foi a última tribo bárbara resistente ao papado, né, à igreja de Roma, que foi destruído. E aí, então, agora o bispo de Roma, ele começou uma supremacia que duraria 1260 anos, até Fabrício, 1700. Oi? volta de novo aí aquela tela anterior, por favor. Essa? Isso. Rapidão. Pode passar. Então, repare que esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, se cumpriu justamente aqui, ó, em 538 até 1798. Os 42 meses e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, começaram em 538 e foi até 1798. Então, o que aconteceu em 1798? Ó? Vai lá em Apocalipse, capítulo 13 agora. A gente vê o que aconteceu em 1798. Apocalipse, capítulo 13, no verso 3, falando aí da besta que sobe do mar. Apocalipse, capítulo... Pode ler, Posso Beth, ler? Pode ler o verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, repare, o que esse texto está nos dizendo? Ó? Que a besta, né? Ali, vi que uma das suas cabeças foi golpeada de morte. Mas essa ferida mortal, ela seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Então, o que representa essa ferida mortal? Prisão do Papa. Isso aí, Roberto. Muito bem. Em 1798, o imperador, ou seja, Napoleão Bonaparte, né, ali da França, ele mandou prender o Papa Pio VI. Quando o Papa foi coroá-lo, rei, ele tomou a coroa da mão do Papa e mandou prender o Papa na Itália. Ele foi levado para a prisão na França e o Papa já idoso, Papa Pio VI, né, passando de prisão em prisão, ele veio a falecer. Então, esse período de 1260 anos, ele terminou em 1798, quebrando a supremacia papal de 1260 anos, que passou pela Santa Inquisição, pela Revolução Francesa, as inquisições valdenses, dos huguenotes. Isso tudo foram reformadores, né, e povo de Deus que foram perseguidos durante esse período de 1260 anos. Lá, Daniel 7:25, diz que ele perseguiria o povo de Deus durante 1260 anos. Tem ninguém com sono aí não, né? Tá com sono não, né, Beth?
O pessoal já até Só um desativou as pouquinho. câmeras. O pessoal já até desativou as câmeras para não aparecer a cara de sono. Só um pouquinho, Fabrício. Então, nesse período de 1260 anos, aconteceria essa perseguição. Olha como a Bíblia, lá em Apocalipse 13, ela retrata esse período que o papado sofreu a ferida mortal e ele seria levado para cativeiro. Apocalipse 13, no verso 10. Vou pedir para a Leda não dormir. Lê para a gente aí, Leda, por favor. Qual é o livro? É Apocalipse 13, no verso 10. Deixa eu ver aqui. Dormindo é ruim, hein? Estou aqui atenta. Apocalipse 13, 10. Se Isso. alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha só o que a profecia nos diz, né? Se alguém leva para cativeiro vai. Ó. Se a besta que sobe do mar, ela levava os cristãos para cativeiro por meio da espada, qual espada? A espada do poder civil, que era a igreja usava na Idade Média para poder executar as suas leis, né? Essa era a espada. E aqui diz, aquele que leva para cativeiro vai. É necessário que que se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Ó. Repare, foi assim mesmo que o Papa ele veio a falecer e foi quebrada a supremacia papal. Ele foi levado para cativeiro pela espada do poder civil da França, em 1798, pondo fim à supremacia papal da Idade Média. Agora tem um ponto importante, né? O que aconteceria depois desse período, né? Depois que o Papa fosse preso em 1798. Esse período é chamado de o Tempo do Fim. Esse período de 1260 anos, no livro de Daniel, ele é chamado de o Tempo do Fim. Quando terminou esse período de 1260 anos, começou o Tempo do Fim. Por quê? Nesse período da Idade Média, só o clero que podia interpretar a Bíblia, e muitas das vezes em latim, e aqueles que eram pegos com as escrituras, né, eles eram punidos, as Bíblias eram queimadas, e ninguém sabia a respeito da volta de Jesus. Então, quando esse período se cumpriu, que o poder papal perdeu a sua supremacia, o livro de Daniel chama o tempo do fim, porque haveria agora um grande despertar religioso. As sociedades bíblicas começariam a surgir, a Sociedade Bíblica Britânica, a Sociedade Bíblica Americana, e aí distribuiriam agora Bíblias ao redor do mundo inteiro. Então haveria agora um grande despertar religioso ao redor do mundo com relação às profecias de Daniel e Apocalipse e a volta de Jesus. Agora vai lá para Daniel capítulo 7, no verso 26. Daniel capítulo 7, no verso 26. Vocês estão cansados, não? Não. 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 Então vamos lá, Daniel capítulo 7, no verso 26. Quem pode ler para mim esse verso? Para a gente ver o que aconteceria após esse período de 1260 anos, né? Mas o juízo... Pode ler, Carlos. Quem vai? Vai, Carmo. Mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Até o fim. Que juiz é esse que Daniel está falando aqui que após 1798 seria estabelecido para tirar o domínio do chifre pequeno? Daniel está falando aqui de um juízo que iria ser estabelecido. Leia aí o verso 9 e 10 de Daniel capítulo... Juízo celestial.
Isso aí, Leda. Muito bem. Verso 9 e 10, Daniel contemplou o que aconteceu no céu após 1798. Em algum período após 1798, no céu, iria ser estabelecido um juízo para tirar o domínio do chifre pequeno. E aí, então, Daniel ele pôde ver no céu o que aconteceu nesse período após 1798. Vamos ler aqui o verso 9 e o verso 10. Vou ler, hein? Pode ler, Beth. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Verso 10. E um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Amém. Amém. Então, repare, após 1798, no céu, né? Porque aqui diz que Deus o Pai se assentou, aqui o ancião de dias é Deus o Pai. Ele se assentou, milhares e milhares de anjos estavam diante dele e os livros foram abertos. Então, Daniel aqui está descrevendo o que aconteceu no céu após esse período de 1260 anos. Porque o que aconteceu nesse período de 1260 anos? As verdades relacionadas ao santuário celestial ou ao santuário, né, terrestre, que prefigurava as realidades relacionadas ao ministério de Jesus no santuário celestial, seria lançada por terra pelo chifre pequeno. Como que isso seria feito? Como que o chifre pequeno iria atingir o céu e lançar as verdades de Deus por terra? Simplesmente estabelecendo um sistema de adoração humano no lugar do de Deus. Lembra que nós falamos que blasfêmia seria assumir para si as prerrogativas de Deus? Então, o chifre pequeno, ele estabeleceu o confessionário, onde as pessoas, ao invés de se confessar para Deus, se confessa para um homem ou um sacerdote para que ele possa perdoar os seus pecados. A missa, né, ou a Eucaristia, ela é um método, né, que é chamado da transubstanciação, aonde o Filho de Deus é crido ser literalmente sacrificado ali quando é quebrado o pão ou a hóstia. E aí os fiéis comem a hóstia e o sacerdote ele toma o vinho e come. Ele toma o vinho e come, ou seja, a hóstia que representa o corpo de Cristo. Então, Cristo é sacrificado todos os domingos na missa, onde a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi único e suficiente para o perdão dos nossos pecados. Então, mediante esse método, as verdades relacionadas ao ministério de Jesus no santuário celestial, ele seria obscurecido ou lançado por terra pelo sacerdócio humano. E que durante todo esse período essas verdades seriam lançadas por terra e os cristãos seriam perseguidos. Mas quando findasse esse período de 1260 anos, o juízo se estabeleceria no céu para tirar o domínio. E aí Daniel viu o momento que Jesus se dirigiu ao lugar santíssimo do santuário celestial para poder começar o juízo investigativo antes da sua vinda. Vamos ler Daniel capítulo 7, no verso 13, para a gente ver esse momento a qual Jesus ele entra na presença do Pai para poder iniciar o juízo celestial. Daniel capítulo 7, no verso 13 e o verso 14. Já estamos terminando já. Pode ler. Cláudio, vai ler, Cláudio? Até que enfim, hein, Cláudio? Deu o ar da graça. Cláudio não está dormindo, Amém, não, viu? Cláudio. É. Não, pô.
Eu tenho que deixar. Então, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Essa aí é na Bíblia ACF, ok? Amém. Amém. Obrigado, Cláudio. Então, repare, ó, Daniel ele vê Jesus vindo nas nuvens dos céus e dirigindo-se ao ancião de dias. Ele vê um como filho do homem, vindo nas nuvens dos céus. Mas ele não vem nas nuvens dos céus à terra, né, por ocasião da sua segunda vinda. Ele veio nas nuvens dos céus se dirigindo até onde estava o Pai. Para quê? Para poder receber o domínio, a glória e o reino. Então, quando Jesus morreu no ano 31 da nossa era e ascendeu aos céus, ele ficou no compartimento santo do santuário celestial por 18 séculos. Quando findou os 1260 anos da supremacia papal na Idade Média, em 1798, Daniel capítulo 8, no verso 14, diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado ou restaurado. Jesus ele entrou no Santíssimo para poder agora restaurar as verdades que foram lançadas por terra e reivindicar o caráter de Deus perante o universo das acusações de Satanás. E aí, no final do juízo celestial, aonde o nome daqueles que aceitaram Jesus e foram para o livro da vida passarão por uma investigação da vida, para que fique revelado quem dentre os mortos vai participar da primeira ressurreição e quem dentre os vivos tem vivido de acordo com os mandamentos de Deus, que havia sido lançados por terra pelo chifre pequeno e que seria restaurado nos últimos dias, e que o sábado seria um sinal da adoração verdadeira a Deus. Por isso que Apocalipse capítulo 14, no verso 7, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e a fonte das águas. Está fazendo uma alusão ao sábado do quarto mandamento da lei de Deus. Ô, Fabrício. Oi? Licença. Aí quer dizer que essa visão que Daniel viu foi quando Jesus ascendeu-se ao Santíssimo, ao santuário? Essa visão aqui que ele teve foi que quando Jesus, em 1844, entrou no compartimento, no segundo compartimento, lugar santíssimo do santuário celestial, para iniciar o juízo. Uhum. Quando ele diz assim, se dirigiu ao ancião de dias, né? Isso. Tá, agora entendi. Repare, Ellen White ela contemplou também essa cena. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela escreveu no livro Primeiros Escritos. Ó. Olha como ela descreveu. Vi o Pai erguer-se do trono e, num flamejante carro, entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Esperai aqui, né, disse Jesus. Vou ao meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem manchas, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então um carro de nuvem, com rodas como flamas de fogo, circundadas por anjos, veio para onde Jesus estava, e ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Ela está descrevendo o que Daniel viu no santuário celestial por ocasião do fim das 2.300 tardes e manhãs. E aí então Jesus está hoje. Alguém falou? Eu gostaria de comentar isso, inclusive o Espírito Santo, até depois, através da intercessão deles, deu a visão para ele. Agora eu pergunto, vocês pesquisaram aí, foi em cima da Ellen White, foi depois ou antes de Ira Edson? Eu sei que você comentou. Como é que é, Cláudio?
Esse que você comentou da Ellen White, da passagem do Santo para o Santíssimo, foi antes ou depois de ir a Edson? Então, foi depois. Irã Edson, logo após o desapontamento, no dia seguinte, no dia 23 de outubro de 1844, ele estava saindo pela manhã para confortar os irmãos, e aí Deus mostrou para ele o que havia acontecido. Jesus não havia de voltar à Terra, mas deveria iniciar uma obra de juízo, de investigação, entrando no lugar santíssimo. E aí então ele viu, ou seja, praticamente os céus abertos e Jesus adentrando no lugar santíssimo. Essas visões de Ellen White foram para confirmar aquilo que Deus estava ajudando eles a compreender. Valeu. Então, para a gente finalizar, né, irmãos, que esse assunto ele é bem amplo. Então, hoje Jesus ele está no lugar santíssimo do santuário celestial, realizando a sua última obra de intercessão, né, de juízo, antes dele retornar. Daniel, aqui no verso 7, no capítulo 7, no verso 14, diz que ele está recebendo do Pai o domínio, a glória e o reino. Qual é o reino que Jesus está recebendo? Ele está recebendo do Pai a Nova Jerusalém. E dentro da Nova Jerusalém está o Jardim do Éden, que vai vir, ou seja, mais belo e restaurado, porque ele foi retirado da terra por ocasião do pecado, para que ele não fosse destruído. Deus retirou o Jardim do Éden da terra. E por ocasião da segunda vinda de Cristo, né, quando o final de todas as coisas, após os 1000 anos, quando a Cidade Santa descer, o Jardim do Éden vai estar dentro da Cidade Santa mais restaurado e mais belo ainda do que foi no início. Amém. E o meu desejo é que todos nós possamos estar preparados para esse grande dia. Amém. Amém. Eu gostaria de ler para vocês algo que Ellen White escreveu no livro Visões do Céu. Quando o primeiro Adão vai encontrar com o segundo Adão. Eu li isso aqui e fiquei emocionado quando eu li, porque foi tremendo, né? Ela descrevendo o encontro de Jesus com Adão, no fim de todas as coisas, né? Quando foi estabelecido um novo céu e a nova terra. Eu vou ler aqui para a gente finalizar o nosso estudo. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça. O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador, ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação aos seus pés e exclama: digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico, do qual tanto tempo antes fora exilado. Sinceramente arrependeu-se do seu pecado, Adão, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem. E agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado ao seu primeiro domínio. Em arrebatamento de alegria, contempla a árvore que já foram o seu deleite. As mesmas árvores cujo fruto próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria, vê as videiras que suas próprias mãos tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara, seu espírito apreende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso
é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Olha em redor de si e contempla uma multidão de suas famílias resgatadas do paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Amém. 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 Que coisa linda. Esse encontro eu não queria perder de jeito nenhum. Nem eu. Eu não quero perder de jeito nenhum, Fabrício. Quando Jesus, Quero presenciar esse encontro. diante de agora de todos os redimidos, né, pelo seu sangue, encontrar com o Pai de nossa raça e Adão, ou seja, não caindo primeiramente aos seus peitos, mas caindo aos pés, né, e contemplando as marcas dos cravos pela qual ele redimiu a humanidade. Deve ser lindo, hein, esse encontro, hein? Caramba. Não podemos perder esse encontro, né? Esse livro é muito lindo, né, Fabrício? Esse livro é tremendo. Nossa, é muito maravilhoso. Eu já li que ela viu no céu. É. Qual é o livro? Visões do Céu. Visões do Céu. Legal. Eu não tenho esse.